Olá, pessoal. Estou aqui muito feliz nesse momento porque estou aqui realizando um sonho que é fazer um podcast e estou aqui, nossa, feliz da vida porque agora eu posso estar levando um pouquinho sobre a vida das pessoas que vieram do Brasil tentar uma coisa melhor aqui nos Estados Unidos, né? Então, esse podcast hoje inicia com muita coisa, muitas novidades que vocês vão poder estar acompanhando no dia a dia aí, né, sobre as histórias das pessoas que vêm para cá, para os Estados Unidos. E é uma coisa assim maravilhosa, porque muita gente tem essa curiosidade e são histórias incríveis aqui. Cada pessoa que mora aqui, ela tem uma história, ela teve um propósito para chegar aqui, ela teve desafios inúmeros e superações muitas, que às vezes nem elas mesmas sabiam que eram capazes de aceitar, de passar, de superar isso. Então, conforme for os dias forem passando, vocês vão estar aí ouvindo histórias de pessoas muito emocionantes, né? Então, cada um tem aqui um propósito e é isso que eu vou mostrar. Antes de apresentar aqui a minha inspiração, eu gostaria de falar um pouquinho de como que esse podcast surgiu. Então, a Vanessa Souza, ela mora lá na minha cidade e ela tinha um programa. Ela iniciou, acho que foi uns dois ou três entrevistados, e eu achei muito interessante o tema, o que ela entrevistava e o que levava para as pessoas, né? Então, o programa dela chamava Vidas com Propósito, e eu ficava assim fascinada com a forma como ela fazia e as histórias das pessoas. E eu ficava daqui, nossa, eu quero contar a minha história, né? Mas só que a Vanessa parou. E aí eu falei assim, não, a gente tem que levar isso de alguma forma, né? Eu ficava inspirada naquilo e sempre pensava. Então eu convidei a Vanessa para vir aqui realizar esse sonho junto comigo e nós montamos e vai começar o nosso podcast Propósito Sem Fronteiras. E eu apresento para vocês a Vanessa Souza. Gente, eu estou aqui com o coração quentinho de felicidade e gratidão por participar, né? E Rosângela Teixeira comentou, né, comigo sobre essa inspiração e eu nem imaginava o quanto isso estava fazendo sentido, né, na vida dela. E uma coisa era certa, o programa Vida com Propósito estava fazendo sentido na vida das pessoas e a gente às vezes faz algo, a gente não imagina que isso está fazendo tanto sentido, né? E naquele momento, quando eu escolhi esse nome, porque eu sempre acreditei que a vida ela é cheia de propósito. E hoje estar aqui também para realizar esse sonho com Rosângela Teixeira, gente, vocês não têm noção o quanto tem sido gratificante para mim. E eu quero agradecer primeiramente a Deus e a Rosângela Teixeira. E olha só, isso é realidade, está acontecendo, né? Propósito Sem Fronteira, e não poderia ser melhor como começar a gente conhecendo um pouco mais dessa história dessa mulher incrível, maravilhosa, que é Rosângela Teixeira, não é mesmo, Rô? Sim, Vanessa. E a Vanessa falou assim para mim: Rô, já que a gente vai começar esse podcast contando sobre a vida das pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, então eu quero que você seja a primeira entrevistada. E hoje ela vai me entrevistar. E eu vou estar com o maior prazer contando um pouquinho aqui da minha experiência, da minha superação, dos desafios que eu encontrei e de como eu superei, né, todo esse desafio. E hoje eu tô aqui na frente de vocês para poder contar. Isso é muito gratificante.
Gente, e é muito incrível porque assim, era um sonho de Vanessa Souza e veio alinhado com o sonho da Rosângela. Então eu falo assim, quando você pede algo para Deus, eu sempre brinco, cuida com o que você vai pedir, porque ele vai te dar exatamente aquilo que você pedir. Então estar aqui sendo convidada da Rosângela para realizar junto com ela esse sonho, vocês não têm noção como que está o meu coração. Então vamos começar conhecendo um pouco mais dessa mulher incrível, dessa mulher que empodera outras mulheres, outras pessoas e vamos saber como que foi essa mudança dela, né, do Brasil para os Estados Unidos e como que foi essa mudança, porque lá no Brasil a Rosângela ela tinha uma carreira, né? Ela tinha uma carreira, uma estrutura de vida e ela precisou fazer uma mudança radical, gente. E a gente vai saber um pouquinho agora como que foi isso. Rosângela, conta um pouquinho para nós qual que foi o motivo dessa mudança de sair do Brasil para vir aqui para os Estados Unidos. Ai, bom, Vanessa, como você falou, né? A Rosângela Teixeira, ela tinha uma carreira no Brasil, né? Eu era professora, eu era concursada do estado, tinha dois padrões, e aqui é o sonho de todo mundo ter um concurso público, né? Tá lá dentro de um concurso público. Então, isso é o sonho de todo mundo, né? Então, eu sempre fui concursada. Eu era a primeira concursada da prefeitura, como professora municipal. Depois, eu prestei concurso para professora do estado, passei e eu era professora de matemática. Eu atuei lá no Brasil por 21 anos como professor. Então, isso, digamos assim, você já está estabilizada, né? Mas a gente tinha as dificuldades. Como todo mundo que chega aqui é porque teve alguma dificuldade lá no Brasil e de alguma forma sonha em mudar de vida, em dar uma qualidade de vida melhor para os filhos, né? E eu também tava com uma depressão, né? Eu passei por uns momentos difíceis na minha carreira e eu acabei entrando em depressão, que um dia até eu quero contar isso aqui, né? Mas isso fica para um outro encontro nosso. E eu tava nesse momento, né, assim, que eu não me sentia bem, eu tava lá no estado eu pegava muito atestado, eu não queria trabalhar mais, quando eu ia eu chorava. Então foi um momento muito difícil e que eu queria mudar de vida. Parece que eu queria, porque a todo momento eu sabia que eu tinha que voltar a ser a Rosângela, aquela pessoa ativa, aquela pessoa que gostava de estar na frente, de ser líder, de ajudar as pessoas. E eu só chorava. Então eu falava assim: não, eu tinha meus filhos, eu tinha filha pequena. Falei: não, eu vou sair dessa. E aí a gente tomou essa atitude: vamos tentar o visto, vamos lá para os Estados Unidos, né? Vamos mudar, porque eu tinha que me libertar daquilo. E também a gente tem os problemas financeiros e tudo, né? Então a gente fez, passou e resolvemos vir para cá, né? Então não foi uma decisão fácil, mas como todo mundo, né, era aquele sonho, nossa, vou para os Estados Unidos, vou ficar rica, vou chegar lá, país do primeiro mundo, nossa, vou ganhar em dólar. Então, a todo momento a gente só pensa nisso, né? Que eu vou para os Estados Unidos, vou ficar rica, vou ganhar em dólar. Vendemos tudo. Vendemos até as cobertas, tudo pra vir. Menina, porque a gente não tinha uma reserva, ia tudo caro. A gente tinha gastado com os vinhos, né? E passar, nós éramos em 5 pessoas, vendemos tudo, menina. Vendemos sofá da sala, coberto, tudo, minhas tapuér. Eu tinha coleção de. Foi o que mais me doeu para vender foi as Tupperware. Mas foi essa decisão. Então, por causa de todos esses momentos que a gente estava passando, a gente resolveu vender tudo e vir para cá. Ah, sim. Que incrível, né? Então aí fica a dica para você que tem essa Tupperware, já tem um investimento aí, tá? Gente, porque Tupperware dói o coração, né? Até na hora de Adoro. lavar a gente tem que ter um jeitinho.
E conta pra gente aí um pouquinho como que foi essa chegada aqui nos Estados Unidos. Como que foi isso, né? Porque acredito aí que nossos seguidores estão aí querendo saber, né? Esse sonho, essa mistura de sentimento, tudo aí mudando. Como que foi essa chegada aqui? Vanessa, foi decepcionante. Eu não tenho ideia do que foi. Ah, Então, na época, né, o meu marido ele veio 4 meses antes, né, pra tentar estruturar alguma coisa, arrumar casa, arrumar coisas pra gente vir. E eu lá, né, ele ficava assim, falando, ó, quando você chega aqui, olha, é diferente, as coisas, né, você tem certeza que você quer vir? Eu falava, não, lógico que eu quero. Olha, mas é diferente. Não, eu quero, lógico que eu vou, né? Porque a pessoa que estava organizando nós, ele falava, ele mostrava, olha, aqui tem casa para alugar, as casas já são lindas. Então eu imaginava que eu ia morar numa mansão, né? Gente, vocês não têm noção. E aí ele falava, ó, mas o serviço também aqui não é tranquilo, né? Porque eu nunca gostei de limpar a casa. segredos de Eu não limpava Rosângela. nem a... Gente, eu nunca gostei. Sempre fiz, sempre trabalhei, né, desde pequena, mas nunca gostei. Não vou mentir, não, que eu nunca gostei. E ele se tentava, assim, me alertar. Não, as coisas é difícil, tem certeza? Não, podemos até... Você pode até voltar, mas primeiro eu vou aí ver como que tá as coisas, depois, né? Então tá bom, então vem. Vim, menina. Tá bom. Cheguei aqui, não tinha casa arrumada. Eu tive que ir para casa uns amigos compadres nossos que também tinha chegado. Eles também não tinham conseguido casa, eles tinham arrumado um canto para morar. Meu Deus. E aí nós tivemos que ficar tudo naquele lugar pequeno, que era um lugar que comportava eles, mas imagina. Eles eram em 3, mais 5. Menina, você não tem noção. Primeiro, as casas mansão não existiam. Não existia. Era só no sonho. Então, tipo assim, na hora que eu cheguei, eu levei aquele baque. Nossa, o lugar, né? E aí, Vanessa, eu vim morar num lugar, tipo assim, nós ficamos, né, até a gente conseguir uma casa. Na frente tinha um casal de professores, que na época, quando eu fui professores, eles eram assim, meus professores e eram os professores. Então, aquelas pessoas inspiradoras, né? E eu vi eles não estavam muito bem. Eu não vou citar o nome deles, mas eles não estavam muito bem. Eles estavam prestes a voltar para o Brasil, mas eles não estavam legal. Ali eu já me decepcionei. Falei, meu Deus, se os meus professores, que lá no Brasil eles eram as pessoas, né, chique, inspiradora, né, todo aluno queria ser como eles, né, vivem nessa situação. Eu falei assim, o que que eu vim fazer? Ali eu já me decepcionei. Aí eu comecei a ver as casas, o jeito das casas, tudo. Eu ficava assim, meu Deus, mas é país do primeiro mundo, não pode ser assim, né? E uma coisa que eu vou contar pra você de segredo, a gente tinha uma TV que eles tinham ganhado, enorme, aquelas assim, que eu acho que uma das primeiras TV que lançaram. E eu olhava aquela TV e falava assim, mas o que que é isso? Lá no Brasil nem tem mais essa TV. Vanessa, e a gente, quando a gente fazia as fotos pro povo ver, para postar no Facebook, Instagram, essas coisas, nós não tirava foto daquela TV pro povo, não, o povo não ver aquilo, porque era muito precário. E eu pensava assim, gente, não tem, não pode, eu tô no país do primeiro mundo. Nossa, foi difícil. Mas o pior, você não sabe. O pior foi o serviço, né? Uhum. Daí veio aquilo que o meu marido tentava me alertar. Você tem certeza, né? E eu falava, tenho. Não, eu faço qualquer coisa pra me parar de dar aula. Eu falava, eu faço qualquer coisa pra parar de dar aula. Então tá bom. Aí fui trabalhar numa dicha, arrumaram um serviço pra mim numa dicha pra lavar prato. Eu Aham. pensava assim, bom, quando eu era adolescente, que o pessoal veio, porque o pessoal vinha da minha cidade, vinha pra Uhum. cá, e falava, ah, fulano mora lá lavando prato, né, não sei o quê, lá nos Estados Unidos ganha.
muito bem, lavando prato. Falei, poxa, agora, né? Realizei meu sonho, vou ganhar dinheiro lavando prato. Rapaz, eu trabalhei 2 dias. Vanessa, com 2 dias eu tinha sarado da depressão. Eu já podia voltar, trabalhar, Tava dar boa. aula, que eu já tinha separado, eu já tinha superado. Pronto, já sarei. Falei, meu marido, vamos embora. Né? Eu consigo voltar a dar aula em fevereiro, já sarei, já tô bem, não preciso mais tomar remédio, tô ótimo. Já entendi. Menina, foi um pesadelo. Daí tá bom, falei, não, não quero, não quero, porque era muito pesado. Uns pratão desse tamanho, aquele monte de panela que você olhava assim, né? Eu ficava desesperada. Tá, beleza, então vai limpar a casa. Falei, meu Deus do céu, então tá bom, vou limpar a casa. Aí tinha uma pessoa lá da minha cidade, estava aqui, e ela falou assim pra mim, olha, eu tô indo embora, e lá onde eu trabalho vai surgir uma vaga, você se interessa? Aí eu falei, não, lógico, com certeza. Eu falei assim, nada deve ser pior que limpar prato, lavar prato. Eu falei assim, não, eu vou lavar, vou limpar o banheiro. Você tem experiência? Eu falei, não, lá em casa, né? Lá no Brasil eu lavava, não tinha empregado, eu mesmo lavava o banheiro, né? Limpava a casa. Ela mas as limpezas de lá é diferente, daqui é diferente de lá e tal. Eu falei, não, mas se eu sabia lavar um banheiro lá no Brasil, imagina aqui, né? Tá bom. Aí ela falou assim pra mim, olha, então eu vou te apresentar ela e você vai trabalhar com a Cida. Cida, ó, te amo, tá? Vou só contar essa história, mas você sabe essa história, eu te amo, depois eu amei ela. Aham. Olha, a Cida, ela é a funcionária mais velha da empresa e ela é o crivo. Se você passar por ela, você tá contratado. Se você não passar por ela, se ela não gostar de você, a Bel não te contrata. Eu falei, Deus amado. Ela falou assim, do jeito que eu imaginava a Cida, assim, um monstro, né? Aí, o que que eu fiz, menino? Eu ia trabalhar no outro dia, tudo. Ela acertou lá pra mim começar, né? Eu passei a noite toda acordada, vendo no YouTube como limpava banheiro dos Estados Unidos. Como eu lavava o Gente. banheiro, como não sei o que. Sabe o que eu fiquei? Gente, vocês não têm noção. Bom, cheguei no outro dia, lavei a Cida, a mineirinha baixinha, carinha de brava, deu uma olhada de cima e embaixo em mim, né? Aquilo eu tremi, sabe? Falei, meu Deus do céu, eu preciso desse emprego. Se eu não souber lavar o banheiro, né? Eu vou ser demitido. Como é que eu vou viver aqui, né? Fomos trabalhar. Aí ela foi quieta, né? Não falava comigo, falava só essencial e tal, né? Aí chegamos na primeira casa, menina. Ela falou assim: Você sabe lavar banheiro? Eu falei: Sei. Então tá bom, vai lá e lava aquele banheiro. Ai, menina, eu lembrava, fui lá limpar o banheiro, lembrando de tudo que eu tinha Vixe. assistido, né, no YouTube. E daí terminei, chamei ela. Falei: Cida. Ela veio, deu uma olhada, olhou atrás do vaso, ergueu a tampa do vaso, olhou na shower, olhou tudo. Você nunca lavou banheiro? Falei, não. Pra primeira vez tá bom. Aí eu falei, meu Deus, será que isso. O que ela quis Uhum. dizer? Será que eu tô contratada, né? E foi, Vanessa. Então, aí, né, se demos muito bem em tudo. E eu continuei, né, trabalhando. Uhum. Depois foi finalizando o inverno. E foi diminuindo as horas, porque aqui, né, onde a Uhum. gente trabalha, quando tem a questão do tempo, Uhum. né? Uhum. Quando tá frio, quando tá Uhum. quente. E aí eu tive que procurar outro emprego. Mas não dá, era sempre limpando casa. Mas tipo assim, eu não tirava, não dava. Tinha dia, porque eu tinha uma filha pequena, né? Eu tinha uma filha de 3 anos. Então eu tinha que pagar daycare. E o daycare era caro. Nossa, o daycare aqui é muito caro, né? Então eu não conseguia assim manter, trabalhar, pagar daycare, né? E eu também tinha muita dificuldade para deixar minha filha no daycare. Porque os daycare licenciados era muito caro, né? Os daycare que não era licenciado, eu tinha medo de deixar. Então eu não deixava em qualquer pessoa. Então aquilo foi me deixando muito.
assim, foi me preocupando bastante. Então, eu fui tentando verificar qual outra possibilidade de eu trabalhar, porque senão eu tinha que ir embora. E a todo momento eu queria voltar. Eu queria voltar, eu chorava, porque eu falo assim, Vanessa, que aqui a gente passa por estágios. Existe o estágio da euforia, que quando a gente chega do novo, né? Existe o estágio da decepção, porque você se decepciona, que não é aquilo que você imaginava, e você só não volta de vergonha, exatamente isso. Todo mundo que chega aqui, gente, só não volta de vergonha, tá? Ou então porque não tem, foi igual a Rosângela, venderam tudo, até as cobertas, né? Então tem que trabalhar pelo menos para juntar dinheiro para comprar as cobertas para voltar para casa, né? Então daí tem o estágio da depressão, onde que você começa a chorar, porque você quer voltar embora, e aí você começa a trabalhar, feito louco, esquece da família, esquece dos filhos, esquece de tudo, porque você quer trabalhar para voltar. E aí existe o estágio, tipo assim, de você se adaptar, da adaptação, né? De você se encontrar, achar aquilo que você gosta de fazer. Porque quando a gente chega aqui, a princípio, a gente acha que só existe uma coisa para fazer, né? E isso, como que eu falo, você acaba ficando presa ali. Então você tem que chegar aqui e pensar assim: não, eu tenho que, né, crescer. Então eu vou fazer o que eu tiver que fazer, mas eu vou sempre procurar a melhorar. Porque eu falo que os Estados Unidos, ele é para todo mundo. Mas nem todo mundo é aqui para os Estados Unidos. Para você vir para cá, para você se dar bem, para você crescer, você tem que ter muita força de vontade, muita determinação, não tipo assim, dar ouvido aos outros, ser uma pessoa determinada, porque aqui ele é um país abençoado. E tudo que você quer fazer, você pode. Tudo dá dinheiro, tudo quando você faz com amor, com determinação, você prospera. Então isso aqui é muito importante. E foi assim comigo, eu prosperei. Eu fiquei sabendo, né, do daycare. Aí eu queria entrar, né, e acabei que depois, né, que não deu certo. Não é que não deu certo, deu certo. Eu limpei, nunca gostei de limpar casa. Nunca mesmo, mas eu aprendi, eu fui perseverança. Enquanto eu trabalhei limpando casa, eu fiz o meu serviço muito bem feito, cumpria meus horários, era uma pessoa ali, né, determinada, não faltava, mas eu não era aquilo que eu queria outra coisa, né? E aí foi aonde que eu abri meu daycare. Que legal. E nesse momento que você abriu o seu daycare, né? Você falou que tinha a sua bebê, né? A Bárbara aí com 3 anos, né, gente? E tem um propósito, né? A gente sempre falou dessa questão do propósito. Qual que foi o propósito? Uma coisa que eu achei muito interessante, Rô, é essa parte que você falou, né? Por mais que você não gostava de fazer, mas você fazia bem feito. Então, acho que isso é muito legal, né? E qual que foi o propósito ali de você é, vir para esse mundo do daycare, né? Dos bebês ali. Fala um pouquinho aí pra gente sobre isso. Então, primeiro porque era uma coisa que eu gostava, que eu já fazia lá no Brasil, mas havia uma certa resistência por parte do meu marido e dos meus filhos que não queria que eu trabalhasse como professora, porque, tipo assim, pelos momentos que eu tinha passado lá no Brasil, né? Mas eu falava assim, não, eu quero. E o segundo foi por causa da minha filha. E os daycare que eu via, eu pensava assim, nossa, mas que diferente que é as coisas aqui, né? Lá no Brasil é totalmente diferente, né? As creches, as escolinhas particulares. E na época que eu via, minha filha estudava na escolinha particular, então ela sentia muita dificuldade, ela sentia muita saudade. A professora dela, ela ficava ligando todo dia pra professora. Então eu queria dar alguma coisa parecida com aquilo pra ela não sentir tanto, né? Porque as crianças sentem muito, gente. O meu filho do meio, na época, ele engordou 10 quilos, né? De tanta ansiedade com a mudança. Porque às vezes a gente muda, às vezes não, quase todo mundo.
que muda para cá, a gente traz os filhos e eles não pediram para vir. Só que chega aqui a gente esquece deles, né? Porque a gente acha que tá dando o melhor para eles é trabalhando, né? É trabalhando, 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 trabalhando e acaba esquecendo eles, né? E isso estava acontecendo com meus filhos. Então eu pensava assim, não, eu quero cuidar melhor dela, eu quero dar aquilo parecido com o que ela tinha no Brasil, né? Com o que ela estava estudando no Brasil e ela sentia muita falta. Então eu peguei e falei assim, não, vou montar o meu daycare. E eu encontrei uma amiga minha que ela me ajudou muito nessa época, né, do daycare e tal. E aí eu fui fazer os cursos, fui atrás dos cursos, consegui uma casa e eu abri, né, legalizei tudo certinho. E eu abri, nossa, deixei ela muito lindinho, muito aconchegante, mais próximo possível de uma escolinha no Brasil, né? Eu deixei ali para minha filha se sentir, né, acolhida ali dentro e também para me acolher as outras crianças que eu ia receber. Só que a princípio, assim, tipo, eu não entendia muito bem o que que era, né? Eu pensava assim, não, é cuidar de criança, igual todo mundo hoje pensa isso, né? Ah, eu quero cuidar de criança. Eu quero cuidar de criança. Então eu falava assim, vou cuidar de criança, como todo mundo falava. Só que daí quando eu abri, Vanessa, veio aquela outra, tipo assim, como que eu falo? Outra emoção, não era aquilo que eu imaginava, né? Porque eu imaginava que eu ia ali cuidar de criança, olhar aquelas crianças ali e tudo. Não, o daycare, ele é uma escola, ele é uma creche, onde que você vai abrir o seu daycare, legalizar ele, bonitinho, né? Você tem que ter a documentação, você tem que ser tudo ali dentro, né? Então, lá no Brasil, digamos assim, quando eu trabalhava como professora, eu era apenas uma professora, né? Eu era apenas uma professora. Então, qual que era a minha função? Eu ia lá para a escola, eu desenvolvia a minha função, que era ser professora. Só que aqui no daycare, qual que eu me vi? Pronto, eu tô numa creche onde que eu vou ser a professora, a diretora, a pedagoga, a secretária, né? A cozinheira, a zeladora, tudo. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E apesar de eu ter trabalhado no Brasil, ter experiência no Brasil, mas eu me sentia ali com dificuldade. Meu Deus, o que, que eu vou fazer agora, né? Eu tô aqui com tudo isso, toda essa papelada para me fazer, todas essas coisas para me fazer, e eu me senti mais uma vez perdida. E como eu sempre falei para você, eu sempre fui muito certinha nos meus empregos. Então eu pensava assim, não, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu quero fazer bem feito, eu quero oferecer qualidade nos meus serviços. E assim eu fui pesquisando, procurando ler, procurando entender. As pessoas aqui são muito difíceis. Muita gente não dava informação. Eu procurava e falava uma coisa, outro falava outra, e eu ficava perdida ali, sem saber para onde, o que que eu perguntar, como que eu fazer. O Estado ele não te dá muita opção de te ensinar, né? Porque na verdade eles não ensinam, eles são um licenciador. Eles apenas te licenciam e te dão uma licença para você trabalhar. Como você vai trabalhar, você que tem que saber. E aí eu pensava assim, meu Deus, eu batia numa porta, fechava. Batia no outra, não, é desse jeito. Batia no outra, não, é assim. Então eu senti muita dificuldade no começo, Vanessa. Ah, entendo. E é importante que você não desistiu, né? Você persistiu e tá aí, né? E me diz uma coisa, é relacionada ao medo. Como que você lidou com isso? Porque durante a vida a gente tem vários medos aí, né? A gente precisa lidar com o medo das pessoas, com o medo do novo. Como que foi isso para você, né? Lidar com esse medo quando você chegou aqui? Vanessa, não foi fácil. Até porque aqui é o seguinte: todo mundo pensa assim, como que eu vou viver lá nos Estados Unidos? A diferença de língua, né? A diferença de cultura. Mas, na verdade, quando você chega aqui nos Estados Unidos, maior dificuldade que você encontra é os próprios brasileiros, né? Por quê? Eu não sei o que acontece. Você encontra pessoas que não, em vez de te ajudar aqui, eles acabam te colocando medo, te desmotivando, né? Pra você desistir. Eu acredito que seja isso, eu não sei. Porque é muito difícil isso, sabe? Então a maior dificuldade aqui que eu vejo na para imigrante que vem para imigrar é os próprios brasileiros. Porque aí eles começam a falar muita coisa para você. Quando eu cheguei, por exemplo, nossa.
eles falavam que a gente ia passar fome no inverno, que as pessoas aqui passavam fome no inverno, que elas eram despejadas porque não conseguiam pagar aluguel, que devolviam os carros, que a neve entrava dentro das casas, que as pessoas morriam de frio. E eu chorava, eu pensava assim, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Eu vou matar meus filhos, eu vim para me dar uma vida melhor para meus filhos, e eu vou matar meus filhos porque vão morrer de fome, vão morrer de frio. Então eu ficava pensando isso. As pessoas, você não pode fazer isso. Quando eu queria abrir o daycare, por exemplo, muitas pessoas falavam assim: não, quem só abre o daycare, quem tiver green card, é só quem tem green card, é só quem fala inglês, é só isso, é só aquilo. E eu ficava assim: nossa, meu Deus, eu queria tanto, né? E não posso e tal, né? E aí depois, Vanessa, hoje eu vejo que é totalmente diferente. A gente não morreu no inverno. Nós não passamos fomes no Gente. inverno, meus filhos não foram sequestrados, os Estados Unidos não tomou meus filhos, que todo mundo falava, olha, porque aqui é o seguinte, porque aqui eles tomam os filhos, porque aqui eles tomam as crianças, porque aqui não sei o quê. Gente, que raiva que eu sinto disso, tá? Toda vez que eu lembro de tudo isso. E engraçado que até hoje passa isso. É, Até né? hoje acontece muito disso. Eu tô falando até hoje, por quê? Porque na época que eu cheguei aqui, ainda estava começando a questão de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Então hoje é um pouco diferente, digamos assim, quando as pessoas chegam já, elas se informam, já são mais informadas, já tem mais informação. Na época quando nós chegamos não tinha. Então eram as palavras das pessoas, né? Então aí eu ficava assim, a gente ficava perdido com muito medo e sem contar também são o pessoal que dá serviço. Eles são muito ignorantes. São muito mesmo ignorantes. Porque eles falam assim: não, eu sofri, você também tem que sofrer. Sabe assim? Eles não gostam que você prospere. Por exemplo, se você trabalha limpando a casa e você fala: não, eu queria ter umas casas, eu queria ter uns schedule. Jamais eles vão falar assim pra. Ah, já vão te falar um monte. Porque você, imagina, você chegou ontem e já quer isso, já quer ser patrão, já quer não sei o quê. Porque você tem que ser humilde, porque você tem que fazer não sei o quê. Sabe, Vanessa? E isso foi uma coisa que eu nunca gostei de ouvir as pessoas fazer isso, de ouvir as pessoas maltratar. As pessoas maltratam, os patrões maltratam as pessoas nos serviços de construção. Então existe isso aqui. Muita coisa que acontece de as pessoas serem maltratadas, humilhadas, vamos pôr humilhadas, sabe? E isso é uma injustiça. E isso eu sou contra. Assim, eu nunca deixei ninguém me humilhar, nunca mesmo. Eu sempre falei assim, não, eu faço tudo certinho, mas venha com educação falar comigo, não vem querendo me humilhar, não. Né? Então as pessoas têm que levantar a cabeça e não aceitar. Hoje está até um pouco diferente, né? Porque as pessoas hoje sabem os seus direitos, né? Mas quando muita gente ainda eu ouço falar assim, não, porque ela falou que se eu não fizer assim, se eu não aceitar ganhar isso, se eu isso, vai acontecer isso comigo, vai acontecer isso sabe assim? Tem muitos patrões que não pagam, e aí as pessoas ficam com medo de levar na corte por causa da situação, às vezes imigratória, e todo mundo aqui dentro dos Estados Unidos tem seu direito, seja ela quem for. Mora aqui nos Estados Unidos, trabalhou aqui nos Estados Unidos, tem os seus direitos, né? Então, o que acontece aqui, muita maior dificuldade mesmo, é essa questão aí dos próprios conterrâneos, dos próprios brasileiros, às vezes, amedrontar a gente e deixar a gente com medo. Mas o que a gente tem que fazer? Correr atrás do seu sonho, correr atrás do seu objetivo. Se você veio para cá com sonho, se você veio para cá com objetivo, é não deixar ninguém manchar isso, não deixar ninguém amedrontar isso daí, tá? É você ir. Não, se vai acontecer isso, beleza, que aconteça. Mas eu quero ver se realmente vai acontecer. E se eu tivesse voltado embora, né? Se eu tivesse voltado embora porque estava chegando o inverno rigoroso, muito frio, com medo que meus filhos fossem morrer, igual quase que eu voltei, Ok. entendeu? Então, digamos assim, é o medo que as pessoas passam, mas a gente tem que superar, acreditar nos sonhos e seguir em frente, porque fácil não é, mas a gente pode superar, a gente pode vencer.
Que linda! Gente, falando em sonho, eu muito me conecto, né? Porque eu acredito muito nisso que a Rô falou. A gente acreditar no sonho, se Deus já falou que você vai vencer, não deixa nada e nem ninguém atrapalhar. E você tem um sonho, né, Rô, que eu quero que você fale aqui um pouquinho. Que você pediu, tá? Gente, é lindo. Ela tem um sonho e que ela pediu para Deus e Deus deu exatamente como ela pediu, com todos os detalhes. E ela vai falar um pouquinho porque eu e a Rô, a gente é bem alinhada nessa questão, nesse propósito, nessa conexão. E eu achei fantástico. E olha só isso que ela vai contar. Eu quero que você preste muito atenção, porque eu tenho certeza que você aí do outro lado também tem sonho, também tem meta, também está pensando: nossa, será que para mim vai acontecer? Vai. Vai se você acreditar que é possível, se você acreditar que é para você. Porque a Rô acreditou que era para ela, ela não sabia como, mas ela pediu para o pai, ela pediu para Deus, e olha só o que ela vai contar agora. Fala aí para mim desse sonho que você pediu para Deus, detalhou, como que foi? Então, Vanessa, é como eu falei para você, né, sobre o propósito, o objetivo da vida da gente. Quando passou, né, aquela fase da depressão, que daí eu abri o daycare e fomos se ajeitando e tal, né? A gente tomou a decisão de não voltar mais embora. Naquele momento, a gente teve, foi o momento mais difícil das nossas vidas aqui, porque foi o momento de fazer, tomar decisões, fazer escolhas. E essas escolhas, elas foram muito difíceis. Por quê? Nós tínhamos que escolher entre ficar aqui, né, e dar um futuro melhor para nossos filhos, um estudo, segurança, e nós tínhamos que escolher voltar para nossas famílias, né, pra gente seguir nossas famílias. Nós sabíamos que se a gente escolhesse ficar, a gente não ia, a gente talvez perderíamos pessoas lá no Brasil que talvez a gente nunca mais visse, né? Porque a gente tinha pessoas, família lá, né? Idosos e tudo. Então foi um momento, eu penso assim, que pra mim foi o momento mais difícil aqui nos Estados Unidos. Foi no final dos 2 anos, que a gente veio para ficar 2 anos, porque eu tirei licença, então eu tinha que decidir entre voltar e voltar a trabalhar ou permanecer aqui. Né? Então foi um momento mais difícil pra gente. Mas a partir do momento que a gente fez aquela escolha, não, nós vamos ficar e a gente vai fazer nossa vida aqui. A gente não vai mais voltar para lá. Perfeito. Aí eu falei assim, bom, então já que nós vamos ficar aqui, nós não podemos ficar morando sem ter uma casa aqui. Então agora a gente vai alcançar nosso objetivo. A gente vai botar um objetivo aqui, né? Porque o que a gente veio buscar lá do Brasil pra gente ir pro Brasil, a gente já tinha conseguido, né? Porque eu falo assim, que o que a gente veio buscar aqui quando eu estava no Brasil, porque eu penso assim, se você vem para os Estados Unidos, você vem com o teu objetivo. Você vem com um sonho, não é simplesmente vir para ficar rico, não. Ninguém vai ficar rico, milionário, né? Então você tem que pensar assim, eu vou para lá buscar alguma coisa para me melhorar. Então, o que, que a gente queria? A finalidade da gente vir e ficar 2 anos. Eu queria comprar um terreno para montar, para construir minha casa dos sonhos. E eu queria uma loja, porque eu queria diminuir minha carga horária na aula, né? E o meu marido, na época, queria comprar um negócio para entregar gás. Era esse o nosso objetivo. E a gente já tinha conseguido tudo isso. Nem 2 anos, mas trabalhando dia e noite. Não é chegando aqui pegando dólar na árvore, não, como todo mundo pensa, né? Então, a gente tinha trabalhado dia e noite para alcançar esse objetivo. Pronto, a gente já tinha alcançado, né? Tava tudo lá no Brasil e agora nós tínhamos que decidir qual que seria o próximo sonho, uma vez que a gente já não ia voltar mais a morar no Brasil. Então eu falei assim, bom, então a gente vai comprar uma casa. A gente vai comprar uma casa. Eu quero a casa dos meus sonhos. Daí, né, todo mundo pensava assim, essa daí é louca, né? Comprar uma casa dos sonhos nos Estados Unidos. E eu falava, não. E todo mundo, tipo assim, na época, não achava cara as casas aqui, né? Então, o padrão de uma casa, né, para uma pessoa
tipo, se da nossa condição financeira na época, era na época, né? Porque hoje, meu Já Deus do mudou. céu, né? Na época era tipo assim, uma casa de 300 mil, 350 mil, né? 250. E naquela época eu encontrava casas nesses valores, né? E eu falava assim: não, a minha casa, ela tem que ter 4 quartos, né? Porque eu tenho 3 filhos, eu queria um quarto para cada filho. Ela tem que ter um basement alto, que é aqueles um que, tipo assim, é a nível do terreno, né? A casa em cima e Aham. ele embaixo. Tem que ter uma garagem para 2 carros. Se não tiver o basement alto, meu Deus, que tem uma garagem para 2 carros. E eu falava isso, né? E quero um quintal grande pro daycare, com muitas árvores. Por que eu pensava numa garagem grande para 2 carros ou um basement? Porque eu podia montar o meu daycare ou no basement ou na garagem. E aí o quintal. Então eu pensava assim: 4 quartos, ela tem que ser grande, que depois eu me é como a Vanessa pensa. A gente fala, gente, vocês pensam bem no sonho que Deus dá. Exatamente Que igual. Deus me deu, né, do jeito que eu pedi. Depois eu falei, Deus, eu não posso reclamar, né? Deus falou, não, filha, não pode reclamar. Porque daí eu Foi tinha que igual você limpar, né? Eu tinha pediu. que limpar tudo aquilo. Deus falou, você vai limpar. Aí eu pensava assim, não. E daí todo mundo falava assim, não, você é louco. Onde que você viu? Você não vai conseguir. Imagina uma casa dessa daí, 550 mil, 600 mil. De onde que você vai querer ter uma casa dessa? Inclusive, o meu corretor na época, hoje eu me dou muito bem com ele, mas na época, né, ele também não acreditava muito. Ele pensava, você sabe, doida, você doida. Então ele, com o jeitinho dele, ele me mandava casas naquele nível que ele achava que eu consegui, que eu ia conseguir comprar, né? E eu falava, não, não, eu não quero essa, eu quero essa aqui. Eu falei, mas essa é cara. Eu falei, mas o pessoal assim, puxa, mas eu não tô falando de preço, né? Eu tô falando que eu quero a minha casa, né? Aham. Aí foi indo, foi indo, foi indo, e eu fui desanimando dele, falei assim, não, ele não tá no mesmo sonho que eu, né? Aí comentei com uma amiga minha, ela falou assim, ó, tem uma outra corretora maravilhosa, eu vou te falar dela, né, que ela leva a gente pra cima e tal, isso e aquilo, né? Eu falei, me passa. Aí eu cheguei lá, né? Daí ela veio. Oi, como que você tá? Né? Vamos lá. Você quer comprar uma casa? Eu falei, sim, quero realizar meu sonho. Ai, que bom, adoro realizar sonhos das pessoas. Eu falei, ai, tô no lugar certo, né? Ela falou assim, vamos lá. Quanto custa o teu sonho? Aquilo, eu falei, nossa, agora sim, né? Tô falando, né? Aí eu falei assim, ó, meu sonho custa mais de 500 mil dólares. Ela falou, ótimo, vamos realizar o seu sonho. Ai, gente. Eu pensei assim, meu Deus, será que eu tô no lugar certo? Tô. Começou a me mostrar as casas no nível que eu queria, né? De 500, acima de 500 mil, com 4 quartos e tal, do jeito, mais ou menos, do jeito que eu queria. E ela me perguntou, como que é a casa dos teus sonhos? E eu relatei. 4 quartos, basement alto, quintal grande, árvores no quintal, garagem com 2 carros. Ela falou, então vamos realizar teu sonho. E ela procurar casa mais ou menos no nível que eu queria, né, no meu pedido ali. E foi tão engraçado, Vanessa, porque eu acho assim que quando Deus prepara o que é para você, não adianta. Você pode ver 1000 lugares, 1000 coisas que não vai acontecer, né? Então, tipo assim, eu olhava as casas, nós olhávamos as casas e nenhuma a gente gostava das casas, né? Aí, quando a minha casa apareceu publicaram para venda, ela mandou para mim. Ela tinha escolhido no sábado 5 casas para mim ver e ela mandou, olha, entrou essa casa no mercado, você se interessa? E por incrível, meu marido também mostrou, falou, olha, tem essa casa aqui, ó. O que você acha? Eu gostei dessa casa. Eu fui olhando as fotos e vi que a cozinha era escura. Falei assim, não quero essa casa não, não gostei da cozinha. E nem quis terminar de ver as outras casas. Falei pra ela assim, não, eu não quero ver essa casa. Aí ela falou, então tá bom. Então mantemos as outras 5 casas do final de semana. Falei, beleza. Aí no sábado, o open house dessa casa que eu moro, que é a que eu comprei, era das 10 ao meio-dia. E aí a primeira casa que eu ia ver naquele sábado era 12h30. Então, quando foi 12h15, eu entrei. Não, perdão, era 12h30. Quando foi 15 para meio-dia, eu entrei no carro.
Eu e minha sobrinha entramos no carro pra gente ver a primeira casa, né? Aí, quando eu liguei o carro, o telefone tocou, a minha corretora falou: olha, a primeira casa, né? O corretor pediu para mostrar lá por último, porque ele teve um imprevisto, então a gente vai começar a primeira casa 1 hora da tarde. Eu falei, então tá bom. Só que eu já tava dentro do carro, eu falei pra minha sobrinha, vamos lá ver aquela casa que a Mariana falou? Aí ela falou assim: ah, mas já vai fechar, né? É 15 para meio-dia e lá ia fechar. Eu falei: não, vamos correndo lá que vai dar tempo. Saímos, viemos correndo, chegamos em casa, na casa, a corretora tava fechando, né? Fechando. Gente, na hora que eu virei, que eu vi a casa, eu falei assim: meu Deus, Deus é a minha casa. Eu falei assim: meu Deus é a minha casa. Aí paramos e a corretora tava fechando a casa. Eu falei assim, por favor, deixa eu ver a casa. Ela falou assim, tal, pode entrar. Então, quando eu entrei, tem até um vídeo gravado que eu falava assim, meu Deus, é a minha casa. Ai, que E fui lindo. entrando e fui olhando. Quando eu desci no basement alto, eu falei, gente do céu. Subi em cima, 4 quartos, ainda dava pra ampliar, fazer quantos quartos eu quisesse, até pros netos, né? Adoro, gente. Eu fui vendo aquilo quando eu fui no quintal, o quintal daquele jeitinho que eu tinha pedido, com a quantidade de árvore que eu tinha pedido. Quando eu olhei a garagem enorme. Eu falei assim, senhor, é essa a minha casa, muito obrigado. Já liguei para a corretora e falei para ela, olha, A achei a casa. casa, pode cancelar as outras. Ela já Ai, gente. ligou à tarde, minha família já veio ver e já olhou e gostou. E o incrível, Vanessa, é o quê? Nós não tínhamos tudo dinheiro. A parte Nós incrível. não tínhamos, gente, o dinheiro todo. Era 147 mil dólares que nós tínhamos que dar de entrada na casa e nós não tínhamos esse dinheiro. Eu falei, Mariana, mas eu não tenho dinheiro de entrada. Ela falou assim: vamos dizer que você tem. Tá Vamos vendo? dizer que você tem, e pronto, eu vou dar um jeito de prorrogar ali. Ela falou assim: qual que é a tua provisão de ter esse dinheiro? Eu falei assim, porque a gente tinha um investimento, né? E ele ia liberar em março. Eu falei, olha, a gente vai ter todo esse dinheiro em março só, como eu tinha falado pra você. Ela falou, tá bom, você, em março você tem dinheiro? Eu falei, tem. Ela falou, então deixa comigo, você vai ter. Eu, Tá vendo, foi lá e gente? negociou com a corretora, com os donos da casa, falaram que eu ia ter que viajar e tudo, e negociou pro fechamento ser 10 de março. Isso porque era 8 de dezembro, ninguém faz isso. Porque, tipo assim, quem tá vendendo, quando você começa, escolhe a casa, é 40 dias. Então, aí já pra você ver a presença de Deus. Primeiro, a casa, ele não deixou ir na outra, fez eu vir nessa. Segundo, ninguém veio ver a casa no open house. Ela ficou 2 horas aqui, ninguém veio. Terceiro, nós não tínhamos o dinheiro e ainda faltava 3 meses pra gente pegar o dinheiro, que era o que a gente ia dar entrada, né? E ela falou assim: não, vamos negociar a casa para fechamento daqui 3 meses. Eu falei, nunca que o dono vai aceitar, nunca, jamais vai acontecer isso. Pois o dono aceitou. Quando foi no final do dia, ela ligou para mim: parabéns, a casa é sua. Agora coloca o Uau. dinheiro na sua conta. Aí ela falou assim para mim: olha, eu coloquei para você iniciar as documentação, tudo, dia 24 de janeiro, e para nós fechar 10 de março. Falei, tá bom. Quando foi 24 de janeiro, gente, eu comecei com a papelada. Só que nisso eu tinha colocado um terreno lá no Brasil para vender. Eu falei assim, liguei para a pessoa, né? Eu falei, pô, o meu corretor do Brasil e falei assim, olha, coloca o meu terreno da minha casa lá no Jabuti para vender e eu quero que você venda o mais rápido possível, 30 dias para você vender. Ele falou assim, Rô, como que eu vou vender uma casa em 30, um terreno em 30 dias? Né? Aqui tá difícil as coisas. É 1 ano, 2 anos, no máximo vender o terreno para você. Eu falei, não sei, coloca um banner, publica, vai pra televisão, não sei, mas venda esse terreno, pelo amor de Deus, que eu não posso perder a casa dos meus sonhos. Pois ele colocou, Vanessa, em 10 dias vendeu o terreno. Uau, tá vendo? 10 dias o terreno, ele falou assim, Rô, é coisa de Deus, a teu terreno tá vendido. Eu falei, meu Deus do céu, manda esse dinheiro pra cá. Vanessa, sei que com 15 dias nós estava tudo pronto para comprar essa casa. Deus é tão bom, porque, tipo assim, nada, nem o dinheiro que entrou tudo na nossa conta, que ela falou assim, ó, guarda o recibo, traga tudo certinho, porque eles vão pedir nada, 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 nada. A moça do banco ligou para mim e falou assim, olha, você tá pronta. Você tá pronta. É tipo assim, 10 horas da manhã, chegou o dinheiro do Brasil.
Quando foi 4 horas da tarde, ela ligou e falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu, nunca aconteceu isso, mas você tá pronta. Pode ligar para a corretora e dizer que você tá pronta. Que incrível. Menina do céu, todo mundo, o advogado, a outra corretora, disse que nunca tinha visto uma coisa dessa, tipo assim, de você adiantar 45 dias a compra de uma casa. E aí a gente aconteceu. Então, esse foi um sonho que eu pedi para Deus e Deus colocou, Vanessa, para Que mim, do jeitinho incrível. que eu pedi. Ele até deu uma exageradinha, porque ele Ah, colocou as coisinhas. Mas, gente, hoje eu tenho a casa dos meus sonhos e que consegui a lindo. casa dos meus sonhos nos Estados Unidos. Porque quando eu decidi não voltar para o Brasil para ter a casa dos meus sonhos, eu tive aqui, mas com objetivo. Então a gente tem que pôr objetivo nos sonhos da gente e lutar que a gente vai conseguir. Gente, que incrível. E olha só, é isso que eu falo. Então, cuida com o que você pede para Deus, cuida com o que você fala, né? Isso é muito importante. As palavras têm poder. Eu sempre falo isso, né? Porque, olha, a Rô pediu a casa, ela pediu os quartos. Inclusive, gente, ela falou para mim que ela pediu até as árvores. Você tem noção, gente? Eu tô aqui, eu tenho um lugar ali que eu vou fazer a minha meditação, né? Que vocês sabem que eu gosto, pegar a energia positiva. Então é isso, sabe? E a Rô também, ela tem uns projetos aí que ela vai falar pra gente, né, Rô? Porque ela também decidiu transformar vidas. Porque Rosângela Teixeira, gente, ela se conecta com pessoas, ela ama transformar vidas e ela vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse mundo do Denker, esse mundo de transformar vidas, porque percebe que ela é uma mulher incrível, uma mulher abençoada e ela entendeu que transformando vidas, ela também é transformada. Rosângela, como que é esse momento que você está vivendo de transformar outras vidas através da sua história, através de Rosângela Teixeira? Como que surgiu aí esse momento? Bom, Vanessa, esse daqui é outro projeto, né? Que digamos assim, gente, eu passei por tantas dificuldades na minha vida, né? Tantas, mas Deus sempre esteve comigo. Em todos os momentos, Deus esteve comigo. Gente, é tão incrível, assim, a presença de Deus na minha vida, que, nossa, sabe assim, chega a ser emocionante. E Deus me usa muito para me chegar na vida das pessoas. Deus me usa, sabe? Então, às vezes, as pessoas relatam coisas para mim. Até hoje, lá do Brasil, pessoas vêm no meu Insta, no meu Facebook, me agradecer. Por quê? Porque Deus entendeu, Deus fez ela entender aquele dia que ela pediu aquela coisa. Deus falou: lembra, filha, quando eu mandei aquela pessoa lá, quando eu tive lá te entregando aquilo, né? Porque às vezes a gente vê a gente pede tanta coisa para Deus e a gente não vê as oportunidades. A gente não vê o momento que Deus traz aquilo que a gente pediu, né? Porque, lógico, não é que eu vou falar assim, ó, Deus, eu quero uma casa do meu sonho. E Deus vai falar assim: toma, filha, sua casa tá aqui, né? Ele não vai vir para mim, ele vai me dar portas, ele vai me dar caminhos, ele vai pôr pessoas na minha vida, né? Para me ajudar a conseguir aquilo que eu tô pedindo para ele. Então, isso Deus me usa muito. Deus me põe muito no caminho das pessoas para me ajudar as pessoas, né? Então, eu sinto isso muito. Eu sinto muito a presença de Deus na minha vida, né? Então, eu tenho certeza que muita gente que eu já passei por a sua vida, né? Que eu já fui luz na sua vida, vai saber o que eu tô falando. E não são poucas, não são poucas. Lá no Brasil tem muitas pessoas que eu deixei lá, que eu fui usada por Deus, né? Para entregar aquilo que eles pediam para Deus. Aqui nos Estados Unidos tem muitas pessoas que sabe, que sempre me agradece, obrigado. Gente, mas quando eles estão me agradecendo, eu me encho de gratidão. Não é porque eles estão agradecendo a Rosângela, entendeu? É que eles estão fazendo a Rosângela entender que aquilo que eles pediram, Deus usou a Rosângela para entregar para eles. Então, quantas vezes você encontra pessoas levando aquilo que você pede para Deus, né? Você tem que saber que aquela pessoa tá ali por quê? Porque você pediu. Você pediu para Deus. Deus não vai bater na tua porta lá, filha, tô aqui, ó. Ele não vai se materializar ali perante você para te entregar aquilo que você pediu. Ele vai te mandar aquilo que você pediu de alguma forma,
talvez a Rosângela, talvez a Vanessa, talvez o Elber, né? Ele vai usar, vai lá, Vanessa, naquela casa e leva isso, leva o caminho para aquele meu filho conseguir aquilo que ele está pedindo. Né? Leva essa oração para dar cura para aquilo que está pedindo, né? Leva isso para mostrar aquele caminho. Gente, e isso eu entendi já há muito tempo o que Deus quer. Né? E eu continuo levando. Então eu falei, Deus, então se essa é a minha missão, vamos lá, vamos levando. E comecei muitos projetos. Esse do podcast é um dos projetos, porque eu penso assim, eu vou levar informações, pode ter certeza que muita gente que está aqui nos Estados Unidos, desanimado, querendo voltar embora, vão ver a minha história, vão ver a minha superação e vão se animar, né? E vão querer superar, vão querer sonhar, né? Você é capaz, né? Você fala, nossa, se a Rosângela conseguiu saindo de uma depressão, com muitas dificuldades, né? Conseguiu vencer aqui nos Estados Unidos, poxa, eu também. Ela nem banheiro lá na casa dela ela não lavava e ela conseguiu aqui, né? Ela fez, ela não trabalhava, mas ó, Deus me teve comigo, não é mesmo? Deus esteve comigo, Deus me ajudou, Deus me abriu minhas portas, Deus. E eu, todas as oportunidades eu sempre fui, mas nunca fui aquela coitada. Ai, meu Deus, por que isso? Por que isso não acontece na minha vida? Por que não sei o quê? Não. E eu sou daquela pessoa também que eu gosto de ver as coisas acontecer na vida das pessoas. Eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz quando as pessoas se dão bem. E eu me sinto mais feliz ainda quando eu sei foi o que elas pediram e que Deus levou através de mim. Então eu comecei vários projetos, né, através disso. O podcast, as minhas mentorias. Por que as minhas mentorias? As minhas mentorias porque eu levo hoje aquela informação que eu não conseguia ter lá no começo. Para mim poder ter o meu business, para mim poder conseguir as minhas coisas, gente. Porque, olha, eu tive um business estruturado. Desde o dia que eu abri, eu nunca faltou uma criança. Eu nunca fiquei com menos da quantidade que eu cuido, né? Então, por quê? Porque eu sempre procurei por amor, sempre procurei ter propósito ali dentro daquela profissão. E hoje eu levo isso para as meninas, né? Eu levo, gente, vamos fazer com amor, vamos entender aquilo, porque tem muita gente que chega e vai abrir o seu daycare, vai trabalhar, vai ter o seu business de daycare e não sabe como que faz aquilo e acaba que no decorrer da história aí acaba fechando, acaba tendo dificuldades e não consegue ir para frente. Então, o que eu faço? Eu pego e levo todo o meu conhecimento, eu compartilho com elas. E não é porque elas vão competir comigo, porque tem muita gente que fala assim, eu não vou ensinar, porque aí ela vai competir comigo. Gente, tem portas para todo mundo, né? Tem campo para todo mundo tem direito de crescer, de vencer, né? Então a gente tem que abrir as portas, a gente tem que mostrar para as pessoas que é capaz, que, que tudo é possível. Então eu dou minhas mentorias, eu tenho minha comunidade também, Vanessa, que eu estou começando agora com a comunidade, onde que eu vou levar as informações de conteúdos do daycare, o que acontece no daycare, como cuidar dos bebezinhos, que é a maior dificuldade, né? Como pôr dormir, quais são os regulamentos, dicas, vai ter dicas da Vanessa Souza, com maquiagem pra gente estar linda, maravilhosa pra estar trabalhando, porque não é porque a gente tá trabalhando com criança que a gente tem que estar mal vestida, mal arrumada, né? Então a gente tem que estar linda lá para elas, né? Feliz da vida. Vai ter palavras de motivação, né? Vai ter dicas de onde você comprar os seus uniformes, de onde você comprar coisas para você melhorar o seu daycare. Então ali vai ser muito, muito legal ali a comunidade, também as pessoas que estão em outros países e que querem aprender um pouquinho, né, do que é aquilo, até às vezes para desenvolver lá onde mora, né, levar a novidade, olha, tem o home daycare, né, então poderíamos implantar aqui na nossa cidade, vamos conversar com o prefeito, com os vereadores, né, quem sabe a gente consegue e tal. Então, às vezes, eu vou levar esse conhecimento agora para o mundo que pode beneficiar muitas pessoas. Inclusive, as pessoas estão querendo vir para cá, né? E que não sabe como que funciona o sábado, que vai trabalhar. Então, poxa, eu gosto de criança, né? E se eu tenho a oportunidade de ter o meu daycare, então, né, vamos lá.
E tem muitas coisas aí maravilhosas, Vanessa, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito e que eu tô tão feliz assim de eu poder levar essa luz, né? Levar isso para vocês e vocês, né? Através da minha história, através de história de outras pessoas que chegam aqui e contar, poder às vezes, né, superar as dificuldades que você está passando. Voltando um pouquinho sobre o Denker, que é esse mundo fantástico das crianças que você trabalha, que hoje é o seu momento, né? E eu tô aqui, tô conhecendo um pouquinho, gente, desse mundo das crianças. Fala um pouquinho sobre o Denker. Tem algum passo depois? Como que é, né? Sabe o que que eu achei mais interessante? Que você falou um pouquinho aí de trabalhar. Gente, meus olhos brilham quando fala assim, trabalhar empoderada, trabalhar maquiada, né? Que é a minha área. E me levou, né? Porque assim a gente transforma a vida nesse período também. É muito interessante. Fala um pouquinho para mim sobre esse momento aí do Denker novamente. Vanessa, o daycare, ele é tão incrível, e tão especial para mim, porque ele foi uma redescoberta. Eu me redescobri aqui. Então eu pensava assim, quando eu cheguei lá, né, quando eu comecei lá numa creche, trabalhei alguns anos com as crianças, né, de creche pequenininhos, e depois eu fui subindo, né? Eu fui para o elementary school, para o high school, né? E beleza, então, eu quando chegou lá no ápice, que eu tive aquele momento de depressão e que eu achava que eu tinha que recomeçar, eu jamais imaginei que Deus falasse assim para minha filha, você vai ter que recomeçar lá do baixo, lá do zero. E aonde que era lá embaixo, lá do zero, que Deus falou para mim? Lá, a cuidando de novo de criança, como você começou. E foi assim, Vanessa, quando eu abri ali, eu entendi a mensagem de Deus. Falei assim, nossa, nunca era para mim ter saído daqui, né? Nunca era pra ter saído com meus pequenininhos ali, porque é um amor tão verdadeiro, né? Então, o daycare, ele me, como que eu falo? Ele me fez renascer, né? Então eu penso assim, sempre quando você chegar hoje, tipo assim, se você falasse para mim fazer uma frase, né? Quando você chegar lá em cima e ver que não foi aquilo que você tá despencando, despenca, não se preocupe, tá tudo bem. E comece de novo. Se for preciso começar da onde você começou, igual eu comecei, começa, entendeu? Comecei de novo, né? Me redescobri. O daycare aqui nos Estados Unidos, a gente tira uma licença. A primeira licença que a gente tira é de 6 crianças. Depois a gente pode, com o tempo, ir subindo essas crianças. Ou a gente pode cuidar até de 10 crianças dentro da nossa casa, né? E é como eu falei, a gente é tudo, né? Ele não é você olhar a criança, ele não é você ser babá também não, tá? Porque babá é aquela pessoa que ela vai na tua casa, cuida dos teus filhos lá na sua casa, né? No máximo 2 crianças uma babá pode cuidar. O provedor de daycare, ele é aquela uma que ele tem seu business, que ele tem a sua creche na casa, né? Então, é um business. Você é um provedor, você é um professor, você é um educador, tá? Você tem que desenvolver atividades pedagógicas, você tem que ter uma rotina. E você, o mais difícil ainda é que você tem que cuidar de várias crianças de várias idades. Talvez você tenha bebezinho de 3 meses, bebê de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. Você pode cuidar até 5 anos, né? Até 5 anos não, você pode cuidar até 14 dentro da sua casa, né? Mas geralmente é a faixa de 5 anos que as crianças já vão para a escola. Então você trabalha ali com diversas idades, mas você é um professor, você é um educador, né? Então isso que aconteceu comigo. Eu cheguei aqui, eu montei a minha creche, abri com 6, trouxe a minha experiência do Brasil, coisa que eu não sabia, ninguém me informava e muita gente também não sabia que hoje eu ajudo muitas pessoas, porque o nosso diploma do Brasil, como professora, nós podemos reconhecer aqui, Vanessa. Nós podemos reconhecer aqui, né? Podemos trabalhar na nossa área, que até mesmo dar aula nas escolas. A partir do momento que a gente reconhece nosso diploma do Brasil aqui, tá? Inclusive, eu vou até fazer uma live no meu Instagram
segunda-feira, onde que a Raquel vai falar sobre isso, como você reconhecer o seu diploma aqui, você tornar um professor até mesmo de escola. Então, o nosso diploma aqui, a gente pode reconhecer e pode trabalhar na área, né? Se você é um professor no Brasil, você pode trabalhar na área aqui, ou você pode ter o seu business. Então, eu abri o meu daycare, eu tive 6 crianças, depois eu trouxe a minha experiência do Brasil, meu diploma do Brasil, e eu aumentei para 10. Hoje eu trabalho com 2 assistentes, né, e 10 crianças. E agora eu ainda tô com outro projeto também que eu tô expandindo e o que eu quero levar para as pessoas também e junto comigo, porque eu tô começando a crescer, né, para Ah, outra área agora. E é mais uma coisa que eu vou trazer as pessoas para junto comigo. Vamos junto, né? Vou incentivar, vou mostrar o caminho, coisa que as pessoas não fazem isso, né? Não sei por quê, porque gente, quanta criança tem aí, né? Quantas pessoas precisando de creche, precisando de daycare. Então, eu vou agora para essa nova área, né? Porque, né, o meu daycare já chegou no limite. Eu não posso mais, dentro da minha casa, cuidar, né, de mais de 10 crianças. Então, agora eu vou para a área de center. Eu vou abrir uma escolinha, né, fora da minha escola. E nessa escolinha ali, eu posso cuidar de mais crianças, dependendo do espaço ali, né, de como quanto de espaço que eu tenho ali, o estado vai determinar quantas crianças que eu posso atender ali. E eu vou estar levando também isso para as pessoas, né? Então as pessoas vão ter aí a partir de agora também a oportunidade de estar sabendo como que é ter uma que escola aqui nos Estados Unidos. incrível! Não somente um home daycare, uma escola Que mesmo, fora da sua casa. incrível! Então, olha quanta coisa maravilhosa só da área da educação que você pode ter aqui. Se você tiver perseverança, se você tiver determinação, né? E você for uma pessoa assim que gosta de trabalhar mesmo, que ama criança, não importa se você não tem uma profissão aí, tipo, na área da educação aí no Brasil. Aqui tem advogadas, tem engenheiras, tem de todo mundo aqui que às vezes chegou aqui, não se encontrou e se reencontrou nessa profissão maravilhosa que é cuidar de criança, né? E agora pode estar crescendo aí junto comigo também. Então, nos próximos dias, aí, nos próximos meses, eu vou estar, né, mexendo com o meu center para expandir o meu daycare e vou estar levando esse conhecimento para as pessoas também que querem saber o que é ter um center, como que funciona, se é difícil, se não é difícil, né? Mas não existe dificuldade quando se tem muita perseverança, muita vontade, muita determinação. Gente, que incrível! Eu estou com o coração quentinho, gente. A Rosângela tem muita coisa legal para estar contando para a gente, como ela acabou de compartilhar mais um sonho aqui. Então, as crianças, né, vai estar aqui no Denker, depois vai lá para a escola. E eu quero falar algo aqui que é muito importante para nós professores, né, Rô? Sim, Que você falou o tempo todo, você pode se descobrir, ou seja, você pode alinhar o seu propósito para você que é professor, né? Que sempre fala, ah, professor é desvalorizado, professor não tem uma valorização. Eu quero dizer para você, a primeira valorização, quem tem que dar é você. Né, Rô? Eu acho que é isso exato. que você quer passar também, né? Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar, a valorizar o que você faz, porque eu sempre acreditei nisso, sabe? E eu comecei a pedir, sabe, Rô, para Deus, assim, que colocasse pessoas na minha vida que tivesse propósito e que acreditasse. Então eu estou aqui do lado dessa mulher maravilhosa, incrível. Por quê? Porque Deus ele une propósito. Então para você também que tá aí querendo um propósito, a Rô acabou de falar aqui para nós, né? Que aqui a gente também fica imaginando lá no Brasil, ah, eu ouvi muito isso, né? É, você estuda aqui, mas lá não vale nada. É como se não valesse nada. Eu falava, oh, meu Deus, tanto diploma, né? Depois às vezes você não faz nada com isso. E está aqui essa mulher incrível, maravilhosa, que acreditou e tá falando que você pode. Então, às vezes, ao invés de você ficar resmungando, né? Ah, professor, ó céu, ó vida, professor veio para sofrer, professor veio. Mentira, não veio para sofrer, não. Se você alinhar o seu propósito.
é o que a Rosângela falou, você tem que ter um propósito, você tem que ter um sonho. E outra coisa muito importante, você tem que ter fé, você tem que acreditar que é possível e tomar posse que é para você. Porque a Rô falou, né? Estados Unidos é para todos, mas nem todos é para Estados Unidos. E assim também é para o sucesso, assim também é para vencer. Rô, deixa uma frase, uma mensagem, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos fãs, né, gente? Porque acredito que tem fã já, né? Tá esperando aí. E para os nossos seguidores, né? Para a gente finalizar esse podcast, o que que você deixa aí para eles? Gente, olha, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: que tenham sonhos, que tenham metas, que tenham determinação, como eu falei o tempo todo aqui, tá? Que você vai vencer, tá? E não perca as oportunidades que Deus te dá, tá? Não deixe de ver quando Deus está agindo na tua vida através de alguém, te mostrando que mandou aquela pessoa lá na tua casa te incentivar, te mostrar. É Deus te dando aquela resposta que você tá pedindo na tua oração, que você tá pedindo para ele, né? Então, preste atenção nessas mensagens de Deus, tá bom? Porque se eu cheguei onde eu cheguei, através, né, de todas as dificuldades que eu passei na minha vida, né? E que, tipo assim, ficou lá atrás, né? O que eu passei lá na minha infância, na minha vida e tudo ficou ali. Por quê? Porque Deus sempre esteve ali e Deus sempre me mostrou. Todas as vezes que eu pedi alguma coisa para Ele, eu sempre percebi quando Deus me entregava, né? Quando Deus colocava as pessoas ali, eu pensava, não, é Deus ali através dessa pessoa agindo na minha vida, me mostrando o caminho, né? Porque é assim que Deus vai fazer. Então, comece a prestar atenção na vida de vocês aí, né? Todas as vezes que alguém vai aí, que alguém vai te dar um incentivo. Talvez se você está assistindo esse podcast, né? Você vai falar assim, nossa, para e pensa, nossa, tudo que ela tá falando ali, será que não é tudo que eu pedi para Deus? Será que eu não pedi para Deus isso e Deus colocou eu aqui assistindo esse podcast, né? Essas palavras delas, das meninas aqui, poxa, para me dar um chacoalhão, né? E aí você vai ver, né? Que Deus, com certeza, tudo que você pediu, Deus já tentou te orientar. Que Deus já tentou te orientar aí, né? Porque não adianta nada a gente pensar assim, ficar lá, Deus, faz isso. Né? Deus fala, poxa, filha, mas eu já mandei fulano aí, né? Você não soube aproveitar. Eu já fui aí na tua casa através de fulano e você não percebeu. Por quê? Porque você tá esperando que eu te dê de mãos beijadas e eu não vou te dar, meu filho. Você vai ter que levantar dessa cadeira, você vai ter que conseguir. Eu só vou te mostrar o caminho e você vai percorrer, né? Então é isso, gente. Sonhe, luta, tenha fé em Deus, preste atenção aí nos detalhes aí, né, para você ver o que você tá pedindo. Preste atenção nos detalhes, que você tenha certeza que você tá tendo a resposta de Deus, tá bom? E sigam a nós, a gente vai estar trazendo aqui agora muito mais pessoas para contar a história, eu acho muito importante trazer isso aqui. Então, essa ideia surgiu geralmente isso para isso mesmo, para te incentivar, para te ajudar, para mostrar que tem pessoas que elas chegam aqui com maior dificuldade, muita dificuldade mesmo, e elas superam, elas conseguem e sempre com a cabeça erguida, né? Dizendo, não, eu venci, eu vou vencer, né? E é aqui que Deus vai agir na minha vida e eu vou conseguir. Então, existem histórias incríveis de muita superação, porque aqui realmente tem muita superação. As pessoas encontram superação a cada dia, né? Então, vocês vão ouvir muitas histórias incríveis e vai ajudar muito vocês, tá bom? Até quem tá pensando em vir, né? Saber já quais são os tipos de dificuldade quando chegar e tiver passando por isso, saber como agir, prestar atenção, olha, lá no podcast teve essa história, né? E olha, tá se repetindo comigo, então eu vou tomar uma atitude diferente. Ou então, não, eu vou erguer minha cabeça e vou procurar outra coisa, porque eu sei que eu posso conseguir, né? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem, que vocês estejam com a gente, a finalidade desse podcast é levar para vocês isso, entusiasmo, né? Determinação, palavra de carinho e força aí para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir.
Gente, também rolou aquele cafezinho delicioso na caneca nova. Olha só esse luxo, gente. A nossa caneca personalizada. A Rô vai mostrar dela ali também. A gente ganhou caneca personalizada, tá? Da produção aqui do Elber. Ele é maravilhoso. Falando em maravilhoso, ele também veio através de um propósito. A gente estava pedindo a Deus, tá? Para aparecer uma pessoa que viesse para essa equipe, né? Para que esse podcast acontecesse. Porque assim, a gente sabe falar, a gente sabe, né? Muita coisa. Mas essa parte aqui, jeito dos bastidores, a gente pediu muito para Deus e realmente Deus é o Deus do propósito e ele apareceu na nossa vida, né, Rô? E foi incrível, foi maravilhoso. E falando em propósito, vai ser assim. Eu acredito que Deus vai enviar muitos propósitos, muitas histórias, viu, Rô? De propósito aqui. Inclusive, ele tá aqui, ele tá dando risada, tá, gente? Porque Ele sempre, sabe né? também. Ele sabe do Ele sabe. propósito. Aconteceu isso nas orações. Ele pediu. Ele não falou Ele nada pra gente, sabe, mas eu tenho mas certeza que ele pediu o que aconteceu. Ele pediu também. ele E ele já entendeu o propósito da vida dele, o que Deus está falando pra ele. verdade. E então, assim, foi através da esposa dele, foi lindo. Vai ser um outro momento também que a gente quer falar. Mas que vocês amem, que vocês sejam tocados, né, pela voz divina quando vocês ouvirem esse podcast, porque foi preparado com muito amor, com muito carinho. E eu quero agradecer a Rosângela por esse convite, porque eu estou muito, muito feliz. Não vou falar muito porque eu não quero chorar, tá? E ó, um beijo no seu coração. Até o próximo. E eu estou com meu coração quentinho de felicidade. Beijo no seu coração. Tchau. Gente, beijo, tá? Vamos estar aqui agora. Daqui uns dias vocês vão ter de novo. A próxima história será a história da Vanessa também, que é uma história muito linda de superação. Eu quero ouvir um pouquinho dela, da história dela. Quero que ela conte um pouquinho da história para vocês. Porque já que é também de superação, de motivação, e hoje a Vanessa está aqui, né? Através de um sonho. Então a gente quer ouvir um pouquinho dela. Então vocês vão poder estar conhecendo um pouquinho da história das duas aí, que vão estar com vocês aí nos próximos tempos, né? E se Deus quiser, para muito tempo. Se Deus E quero quiser. agradecer muito o Elber, né? E agradecer a Rosi também. E a nossa equipe, né, gente? Que a gente já tem uma equipe linda. Nós estamos se sentindo o máximo. Ai, Nós já temos a nossa gente. equipe, os assistentes de Aham. produção, a nossa maquiadora Ai, que Beatriz. linda. Nossa, A gente, a gente está Fer. se sentindo o máximo. Estamos se sentindo profissionais. Afinal de contas, como diz Vanessa Souza, nós já somos profissionais. É verdade, Beijo, gente. gente. Beijo no coração. E Verdade. até a próxima com a história da Vanessa Souza. Verdade. Rosi, beijo, tá? Tchau.